Olá, no início desse 2021, nós estamos aqui pela rádio, a TV Câmara Bauru, em multiplataforma, conversando com você para atualizar os dados das questões estruturais também da cidade. Questões que depois estão sendo comentadas no plenário. A Comissão de Obras da Câmara Municipal de Bauru discutiu ao longo da última legislatura muitas das questões pendentes da chamada estação de tratamento de esgoto do Distrito Industrial. E nos últimos 20 meses, de abril de 2019 até o fechamento de 2020, o presidente do DAI, na ocasião, Eliseu Areco Neto, o arquiteto, acompanhou de perto e conseguiu dar encaminhamento nesses desfechos, inclusive em relação aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, por envolver recursos federais junto à Caixa. Uma negociação longa que envolveu desde a retomada da entrada novamente no canteiro de obras da projetista Arcades Logos, com todos os desdobramentos. Nós vamos atualizar com Eliseu Areco Neto, agradecemos ele atendeu o nosso convite aqui pela rádio e TV pública aqui de Bauru, para que a gente possa compreender como ficou essa obra e qual é a perspectiva da visão dele com toda a experiência em relação ao que este equipamento importantíssimo para o saneamento público de Bauru, fundamental, terá pela frente como histórico e perspectiva. Eliseu, obrigado por nos receber. Senhor, que agradece a oportunidade, é sempre bom falar do nosso trabalho, mas principalmente de uma obra importante para a cidade, para a região, né? É a maior obra de saneamento básico em construção no estado de São Paulo no momento, uma verba federal em torno de 120 milhões de reais, e o saneamento básico para a cidade é fundamental porque nós estamos hoje, nós trabalhamos nesse último período na construção de uma estação de tratamento de esgoto que vai tratar 95%, 96% do esgoto da nossa cidade, e isso realmente é de uma importância muito grande. Eliseu, a gente acompanhou com você com diversas audiências públicas, reuniões, a Comissão de Obras que eu citei aqui, que acompanhou a sua função de fiscalizar o andamento da obra, desde a questão do imbróglio da Arcades, que é a projetista contratada, que estava distante quando você assumiu essa missão do canteiro de obras com uma série de projetos complementares. Isso avançou, a gente atualizou aqui bastante, deixando uma situação agora no final do ano de conversação encaminhada também com o Ministério Público. Até que ponto, ainda como presidente do DAI, foram as conversações com Caixa, Ministério Público Federal e Estadual? O grande problema aí, quando assumi o DAI, na verdade, o DAI era um veículo, né, um meio para se administrar embora a administração da obra não tenha vínculo com o DAI. O DAI tem um interesse e a obrigação de ter a obra para fazer o tratamento de esgoto, no entanto, a obrigação legal, contratual, é do município, que tem o contrato com a construtora. O DAI, então, nessa obrigação de gestão desta obra, de interesse, de propriedade dessa obra, nós somos convocados, né, eu fui convidado a assumir o DAI para exatamente tentar impulsionar e trazer aí uma motivação ao desenvolvimento da obra. Quando nós chegamos, isso foi em abril de 2019, nós tivemos um trabalho planejado em várias ações. O primeiro era entender quais eram os problemas que estavam acontecendo na obra, que a construtora alegava que não tinha condições de executar certas tarefas, certos serviços, porque não tinha informação. Esse foi o nosso primeiro entendimento. Então, nós passamos aí 2 a 3 meses buscando essas informações e tinham situações a serem resolvidas administrativamente pelo DAI. Nós tínhamos já que contratar um especialista para analisar as provas de carga das fundações, nós teríamos que desencadear algumas ações de leitura de projeto, mas principalmente a alegação principal apontada pela construtora era o distanciamento, e também pelo DAI e Secretaria de Obras, né? Era o distanciamento da projetista do canteiro de obras. Teoricamente ou tecnicamente, a construtora, a projetista não teria que estar linkada ao canteiro de obras se o projeto tivesse todas as informações necessárias para a construtora, e isso não aconteceu. Então foi um trabalho associado de administração
entendendo quais eram os problemas de falta de projeto. Depois, em seguida, nós fizemos uma ação junto ao Ministério Público Federal, e isso foi fundamental para que a obra seja retomada junto à projetista. A projetista foi convocada pelo Ministério Público Federal. Nós fizemos algumas reuniões em São Paulo e em Bauru, apontando à projetista a importância que ela tinha nesse processo e que o distanciamento desse ato, né, de fornecer informação poderia comprometer demais, além da obra, a cidade e particularmente a empresa que teria a responsabilidade, além de técnica, civil sobre esse assunto. Isso demorou aproximadamente 5 meses para que a projetista retomasse e entendesse os problemas. Hoje a gente pode dizer que ela assumiu essa falta de planejamento, essa falta de complementação de projeto. E hoje, no dia de hoje, ela mantém aqui um staff de engenheiros que estão residentes, inclusive são residentes na cidade, que estão linkados ao canteiro de obra, fazendo o relacionamento entre a projetista, o DAI, a Secretaria de Obras e para objetivar a execução dos trabalhos. Esse foi o nosso primeiro momento. Em outubro de 2019, então, a projetista apresenta ao DAI e à Secretaria de Obras um planejamento estratégico da obra. É uma requisição nossa. Nós solicitamos esse planejamento para que a gente pudesse entender quais eram todas as dificuldades da obra. E aí, a partir daí, existe uma demanda muito grande que foi discutida. O Ministério Público Estadual e Federal, já neste momento, parceiros aí da municipalidade, nos apoia, nos ajuda a retomar esse relacionamento e fazer impulsionar as atividades necessárias para a construção da ET. Com esses desfechos que a gente atualizou depois, inclusive tem esse material todo na TV Câmara, de uma longa apresentação sua nos nossos arquivos, é só entrar na página da TV Câmara no YouTube para quem nos acompanha. A obra entrou nesta outra fase já de resolução desses percalços de projetos e avançou até um ponto em que também tinha uma necessidade de cumprir eventuais apontamentos do Tribunal de Contas para não ter riscos da tal funcionalidade dela, porque tem recursos federais que precisariam ser devolvidos caso isso acontecesse. O Ministério Público Federal e Estadual foi bastante assertivo nessa questão, Eliseu, como se sabe, e encaminhou aí uma possibilidade. Você enxerga da experiência que isso vai num desfecho de uma revisão ou um novo TAC, independentemente da expressão, para saber o que pode acontecer daqui para frente? O importante é a gente definir pontos de compromisso em relação a esses TACs. O TAC do Ministério Público Estadual tem um vínculo direto com a execução da obra. A obra em sua totalidade, ela deve ser entregue e essa é a visão do Ministério Público Estadual em relação à construção da ET. Em relação ao Ministério Público Federal, também existe aí o objeto ET, no entanto, ele está vinculado a outras ações. Além de, se essa obra não for executada, nós perderíamos uma série de recursos federais de repasse para a cidade, o que poderia, por exemplo, bloquear empreendimentos em nossa cidade, em todas as escalas de empreendimento, principalmente imobiliário. Então, no entanto, o Ministério Público Federal, ele, como tem um aporte financeiro de repasse em torno de 118 milhões de reais, ele tem o seguinte viés. A obra ela tem que apresentar funcionalidade. O que é funcionalidade? Ela tem que ser o objeto principal, não somente da obra física, e sim ela tratar o esgoto. E foi nesse sentido em que a engenharia da Secretaria de Obras e a engenharia do DAI, especificamente aí, capitaneada pelo engenheiro Hélio da Secretaria de Obras, que nós fomos desenhando qual a possibilidade de tratar esse esgoto para que não haja a necessidade de devolução das verbas federais, porque o repasse federal é a fundo perdido desde que a ET tenha funcionalidade. No presente momento, já foram aplicados 70 milhões de reais da verba federal. Então, veja, se nós não executarmos essa obra de tal forma em que ela dê funcionalidade, ou seja, trate o esgoto, ainda que a obra não esteja totalmente concluída, é obrigatório que o município devolva esse repasse e seguramente perderá o complemento de repasse para chegar no 118,
120 milhões de reais. Se a gente então, nós desenhamos a seguinte situação. É possível tratar preliminarmente o esgoto sem que a obra esteja concluída nos seus itens de periferia e seja executado somente o caminho crítico. Tá. O caminho crítico aqui, você fala fundamental, essencial do ponto de vista de engenharia e execução do tratamento de esgoto. Ele incluiria as etapas primária, terciária, secundária ou era um outro elemento? Não, são essas etapas, ele só não faria a secagem do lodo. No entanto, ainda em dezembro desse ano, a gente precisa ter uma segurança do tratamento. Veja, quem projetou a estação de tratamento de esgoto foi a ETEP e, na sua sequência, a Arcades, que é sucessora. Portanto, ela tem que desenhar especificamente, né, e a palavra é essa mesmo, ela tem que modular o que é o tratamento principal, o que é que pode ser feito para que trate o esgoto sem a periferia da obra. E é nesse contexto que nós trabalhamos. Veja, nós estamos hoje com aproximadamente 18% de aditivos pactuados para a execução da obra. O teto limite são 25%, então nós estamos muito próximos, com 7% para a conclusão. Nós fizemos a conta de matemática. Com esses 7%, sem ultrapassar o limite legal, nós conseguiríamos tratar o esgoto sem perder a funcionalidade, portanto, não teríamos que devolver o repasse federal. E com essa situação, a Caixa foi muito clara na nossa última reunião, na reunião de transição do governo Gazeta para a Suelen Rossini, informando que é exatamente este desenho. Se nós conseguir a engenharia da Arcade, junto com o DAI e Secretaria de Obras, conseguir modular o tratamento, nós estamos com essas condições favoráveis para tratar o esgoto e sem perder a verba. E a Caixa anuncia que, se isso for feito, ela ainda faz uma ação de continuidade de repasse federal, ou seja, além dos 70, mas o restante para chegar nos 120 milhões, o que é fundamental para a nossa cidade, porque é uma verba a fundo perdido e num país com uma série de comprometimentos de orçamento, nós estamos com uma verba garantida e que, teoricamente, nós não deveríamos perder. Quer dizer, a Caixa se compromete aí a institucionalmente atuar no sentido de que desses 7% teóricos que faltam para completar essa modulação da funcionalidade, quer dizer, colocar o tratamento em esgoto, que eles sejam encaminhados via fundo perdido, o governo federal, 48 milhões de reais aí em gestão. Exatamente. Então, veja, a Caixa ainda assim faz uma ação e ela entende que é possível fazer esse tratamento. Agora, veja, o que é importante nesse momento? O importante é agora ter a disciplina de entender dentro da engenharia. Agora, além da questão do tratamento biológico disso, né, do tratamento do esgoto, é importante administrativamente isso ser conduzido da forma a saber cortar as arestas desnecessárias. Tá. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante complicada, porque, veja, a obra ela tem 90% dos equipamentos adquiridos. Portanto, alguns equipamentos já estarão na responsabilidade da construtora, e isso tem que ser feito um relacionamento administrativo. Como é que vai ficar esses equipamentos já comprados pela construtora atual, se nós teríamos que fazer uma outra licitação para a conclusão da obra? Então, são muitos detalhes técnicos e principalmente administrativos para serem discutidos e resolvidos a situação. O que eu entendo que é fundamental é que agora todos os nós que foram resolvidos em relação à oferta de informação para a construtora, todos, absolutamente todos, foram resolvidos. Inclusive, apontados, e aliás, inclusive não, eles foram resolvidos de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas Federal. Veja, nós conseguimos resolver o problema da ATO, a ATO deve ser assinada, o contrato deve ser assinado ainda nesse primeiro período de janeiro deste ano, segunda quinzena. Nós conseguimos resolver todos os problemas de projeto, vou citar alguns aqui, como a Manta PAD, que a construtora Cinegas
obrigado a fazer, como a questão das fundações, como a questão dos drenos de testemunho e dreno de gás, como a questão da laje de cobertura dos UABs. Então, são temas que a construtora informava que era impossível executar a obra, era impossível fornecer um cronograma se esses itens não estivessem resolvidos. Esses itens são itens do caminho crítico, ou seja, é o que vai dar funcionalidade à obra. Então, no meu entendimento, todas essas tarefas estão resolvidas. Portanto, a construtora agora tem a obrigação de apresentar um cronograma de finalização e dentro do conceito que o DAI e a Secretaria de Obras vem desenhando, que é a entrega principalmente do objeto, de funcionalidade do objeto e depois, em um segundo momento, a conclusão dos outros itens. Tá, então o trabalho de um pente fino aí, talvez então de engenharia, é uma engenharia inteligente, ou seja, racional, de fazer exatamente o essencial para ficar encaixadinho dentro desses 7% de aditivo ou 48 milhões de reais, aí usar as duas referências. Exatamente, esse é o trabalho que a engenharia tem que fazer e o administrativo, o que a gestão terá que fazer é trabalhar isso administrativo. Não perder o contato com a Arcades é fundamental, a Arcades está presente no canteiro de obras, não deixar as ações de ATO se retardarem e trazer a gerenciadora para fazer o planejamento de tarefas, tanto de cronograma quanto as etapas que deverão ser cumpridas até setembro de 2021 e aí a sequência natural das situações de funcionamento da ET. Agora veja, existem obras periféricas que devem ser discutidas com o DAI já tem um planejamento, mas existem obras periféricas que devem ser disparadas rapidamente dentro do meu conceito administrativo. Nós iríamos disparar dentro de 2021, que é o acesso e uma subestação de energia que é para alimentar a ET quando ela estiver em operação plena. Tá, agora isso tem que encaminhar em paralelo para não ocorrer uma descontinuidade temporal em relação à funcionalidade que se pretende, né? Exatamente. A ET ela está planejada com essa funcionalidade, com todos os alimentos que nós discutimos nessa nossa conversa. O que é o acesso e subestação é para que ela esteja em fase de operação e gradativamente migrar para o novo sistema, por exemplo, de abastecimento de energia. É um trabalho bastante difícil, é um trabalho que deve demorar aí aproximadamente 10 meses para que seja resolvido. A CPFL está imbuída no propósito de fazer isso funcionar. Nós tivemos a gerência da CPFL o tempo todo próximo do DAI, né? Volto a dizer que, embora não seja uma responsabilidade de funcionamento do DAI a execução da obra, mas o DAI esteve presente na questão administrativa, assumiu isso no meu período e a CPFL está presente nisso e dando tempo, né? Informando os tempos necessários para essa efetivação desses trabalhos. Então, o DAI, ele tem a tarefa de administração do DAI, né? Ele tem a autarquia enquanto sua operação, e a ET, ela é paralela, ela tem que ter ações paralelas para desenvolvimento desse trabalho. Eliseu, são informações bastante técnicas, naturalmente, do dia a dia. Pensando aqui no nosso público que nos ouve ou nos assiste pela TV, se pensar para o público como vai funcionar a ET com esse planejamento, caso seja executado do jeito que caminhou até aqui. É o tratamento de esgoto em si nas suas fases previstas no projeto? Em suas fases previstas no projeto, com exceção da secagem do lodo, que é a ET vai gerar produto final do tratamento lá na ponta. Que é o final do tratamento. E a questão do UV, que é uma discussão técnica de planilha, que se estiver correto o raciocínio da Arcades em relação ao tratamento de UV, então nós estaremos com as etapas de tratamento em operação em fase total. No entanto, a obra em si é que falta complementar suas periferias, como os acessos que eu disse, prédios administrativos, situações que, teoricamente, não influenciam no tratamento principal do esgoto. Entendi. Dá para operar o tratamento, treinar o pessoal a partir, efetivamente, se o calendário cumprir, a partir de outubro, novembro, final do ano, nessas condições.
É importante isso é exatamente isso. É importante lembrar que a obrigação da construtora atual é operar o sistema durante 1 ano e meio para fazer a transposição dessa tecnologia. Durante 1 ano e meio, a responsabilidade de operação ainda é da construtora e é contratual. Tá. Eu sei que vou adiantar um pouco do assunto aqui, mas tem uma etapa importante de discussão depois que talvez tenha que, em algum momento, tentar fazer com que ela nasça antes, para uma questão de planejamento também, que é o custo operacional de uma estação dessa para recompor ou tratar da questão da manutenção, do custeio da operação, né? Sim, esse tema vem sendo discutido já há alguns anos no DAI. O DAI tem aí planilhas de valores, são aproximadamente 25 milhões de reais para a operação da estação de tratamento de esgoto, que estaria, num primeiro momento, subsidiada pelo aporte financeiro do FTE. O FTE por hoje... Ano, 25 milhões por ano. Pois não? Desculpa, 25 milhões por ano, né? Por ano. Tá. 25 milhões por ano. Mas tem algumas tarefas administrativas que têm que ser feitas. Nós tivemos aí um problema pela Lei Complementar 173, uma lei federal, que proibiu que no ano passado nós fizéssemos aí concursos para contratação de profissionais para a operação da ET. Então, o DAI internamente discutiu essa proibição federal através dessa lei complementar. O DAI vai ter que tomar, e também estava discutido para este ano, né, a partir de 2021, como seriam feitas as contratações dessa nova estrutura operacional do DAI, que não conta com isso. O DAI não tem um número de profissionais para operar essa ET, porque estava planejado exatamente para fazer esses concursos em 2020, em 2021 trabalhar a contratação, e isso teve um descompasso de tempo. Agora veja, nada impede, né, de que o DAI ingresse com solicitações junto ao Ministério Estadual e Federal para que consiga o entendimento de que, para este caso, é um serviço essencial e seja conquistado o direito de contratação ou de remodelação do quadro administrativo do DAI. Eu, particularmente, não tenho condições de informações jurídicas para versar sobre esse assunto, mas a estrutura do DAI tem essa condição, os procuradores têm essa condição de trabalhar essa tratativa, depende então de uma ação administrativa e disparar essa continuidade. De qualquer forma, o horizonte lá na frente, que é aproveitar o histórico que você também discutiu, tem 25 milhões de previsão de custo para a operação em si da estação, a maior do interior aqui, certamente entre os municípios no nosso entorno a partir de Bauru, mas a composição legal do fundo hoje, no tempo, não banca esses 25 milhões, para deixar claro isso depois numa outra etapa, né? Não banca, até porque o futuro ainda é incerto, dependendo dessa questão do repasse federal. Se nós tivermos o repasse federal na sua integralidade, isso tem um comportamento financeiro em relação ao fundo. Se nós perdemos o repasse, isso tem outra configuração. O importante é que o Fundo de Tratamento de Esgoto ele tem a vocação, né, foi criado para trabalhar o tratamento de esgoto na cidade. É um pensamento que a gente sempre ouve, que o Fundo de Tratamento de Esgoto ele tem a responsabilidade ou ele está vinculado à execução da ET Vargem Limpa, e não é. Ele é para a execução do tratamento de esgoto na cidade. Envolve todo o sistema de esgoto, coletor, interceptores, reforma de estações elevatórias, reforma de estações de tratamento de esgoto todas, e inclusive a obra. E esse valor do FTE é o que vai dar, é o que deu aporte financeiro, inclusive, para que a obra estivesse aonde ela está. Se nós não tivéssemos o FTE, nós não conseguiríamos fazer a obra aonde ela está. Não conseguiríamos, por exemplo, comprar equipamentos, porque o FTE adianta esses valores ao município, o município repassa esses valores à construtora, a construtora adquire o equipamento e, no futuro, o município vai retornar este valor ao FTE. Você acaba dando uma contribuição
contribuição importantíssima para a gente aqui, como missão pública, Areco, também para a gente ter a dimensão do natural para se pensar depois do ponto de vista de planejamento de gestão, que é a manutenção em si, quer dizer, a própria operação do sistema, desse equipamento gigante, talvez o mais significativo aqui do município em estrutura, gente, custeio normal, né? Tem a estação do Gasparini, para citar aqui, que é uma dimensão bem menor para essa mesma operação, e a gente tem que manter isso funcionando bem depois, ou seja, tem que ter recursos para essas reformas e manutenções naturais de sistemas interceptores, estações elevatórias, né? Os próprios sistemas de filtro com todos os seus custos, para que a gente não deixe sucatear ela lá na frente. Me parece óbvio o raciocínio, mas ele é importante que seja feito agora. É importante sim que seja feito agora. É importante que a gente ouve sempre a reclamação e pedido de alguns vereadores já lá ao DAI que deixe de cobrar o FTE. Veja, o DAI não cobra o FTE. Isso é uma outra situação. É uma situação que foi criada, que não é do DAI. O DAI faz a gestão desses recursos e não é o DAI quem criou esse FTE. Isso é importante que fique claro. E é importante também dizer que o FTE ele é fundamental para a continuidade e operação da ET até que se tenha um subsídio do DAI, né? Que o DAI tenha recursos financeiros específicos para essa modalidade. Que tenham revisões de tarifas, enfim, um conceito administrativo de diferença. E volto a dizer, sem o FTE é impossível fazer os trabalhos de manutenção do esgoto, né, do tratamento de esgoto em nossa cidade. Legal. O raciocínio, talvez, também pensando na frente, que para deixar para uma outra etapa, que se não é prioritária também para a cidade pensar e não deixar tardio, eu colocaria aqui, você falou da questão da solução de energia, você sabe que tem um engenheiro especialista, que é conselheiro do DAI, André Andreoli, participou do Conselho da Administração, que na Unesp tem estudos avançados em relação a isso, de um projeto para alta tensão, né? Que ela tem um custo maior no início, mas a gente primeiro não tem a dependência da CPFL, aqui do ponto de vista de mercado de energia, pode comprar energia fora da dependência da concessionária, eventualmente a preços melhores, isso vale eventualmente para outros tipos de operação do DAI, mas para a estação faz a diferença, porque o valor tarifário é bem melhor do que o que é posto hoje. Exatamente ao que eu me referi no início da nossa conversa. Essa é uma das tarefas que o DAI tem que fazer administrativamente para que isso aconteça. O André Andreoli foi ele é um conselheiro do DAI, foi o nosso condutor dessas tarefas nesse último período que eu estive lá. Foi por conta da ação dele, em conjunto com os engenheiros do DAI, que fizeram o desenho, né, a possibilidade de um termo de contratação, fizeram um desenho de um termo de referência. O termo de referência é a receita de bolo para a contratação de um projeto para subestação de energia e futuramente a execução da obra. Então, o André Andreoli, ele tem uma tarefa fundamental no DAI, que é conduzir esse raciocínio, e conduz isso com maestria e com segurança, o que dá um conforto aos gestores, né, para essa situação. Tá, a princípio teria um custo ali em torno de 8 a 10 milhões para a usina na condição de alta tensão, mas um valor que, pela composição, eu dei uma olhada nesses números com o André, para o tempo, né, em relação ao valor bem menor de tarifa, ela se paga com uma solução considerada mais eficiente, segundo os especialistas, nesta área de fornecimento, né? Exatamente, essa é o mapa de risco, né, de investimento conduzido pelo Andreoli. Nós teremos que investir aproximadamente 10 milhões, mas só que ele, com o futuro, né, com o futuro da operação, a energia vai ficar em valores menores e, portanto, causar menos impacto no dia a dia, na manutenção da ET. Tá. Desculpa, Eliseu, de eu trazer tantos detalhes, eu estou pensando em imaginar todas as estações aqui também do pós-ET. O tratamento de esgoto tem um custo lá para uma outra fase também, eu colocaria aqui como planejamento para médio prazo, porque tem um custo de transporte desse produto final do lodo, né? É por isso importante, Nelson, essa questão do repensar do organograma do DAI. Nós fizemos esse exercício durante
no final de 2019, fizemos um pouco desse exercício de mudança do organograma em 2020, conduzindo então para que 2021 o organograma do DAI seja realmente revisado e replanejado, porque o DAI não tem uma divisão onde trate a questão do esgoto de uma forma, nessa escala eu quero me referir, nós temos uma escala pequena de tratamento de esgoto, né? Nós tratamos aí 4% de esgoto na cidade, mas para tratar 100% de esgoto, o quadro do DAI tem que estar com um contingente de servidores muito maior, muito mais capacitados, e isso tem que se iniciar agora. Então, a tarefa de 2001, eu entendo que o primeiro período, o primeiro trimestre de 2021 tem que ser discutido o organograma do DAI, em conjunto, né, em paralelo à questão da lei complementar, como isso poderá ser executado em termos de contratação de funcionários, para que no final deste ano a gente já tenha um quadro de servidores que vai participar por um ano, né? Eu estou fazendo conta aqui de padaria, né, grosseira, por mais um ano, junto da construtora, para poder operar a ET, então, daqui a 2 anos, num tempo mais ou menos aí entre o janeiro de 2021 até em 2022, onde a ET vai estar operando com os funcionários do DAI. Entendi. Eliseu, tem mais alguma questão que você acha interessante? A gente quer agradecer você e deixar você à vontade para o desfecho aqui conosco pela Rádio e TV Câmara, da sua experiência de emprestar, lógico, todos os serviços que você acompanhou de perto, né, em todas essas frentes de engenharia, busca de ATO, resolver os problemas da obra, das questões jurídicas, Ministério Público Federal e Estadual. Se tiver algum apontamento, por favor, esteja à vontade. Bom, eu queria fazer assim um comentário, eu não sei se são situações muito técnicas e não sei se tudo isso ficou muito claro, mas o fundamental é dizer que nós conseguimos, né, a cidade conseguiu trazer essa discussão para o poder público, né, para a iniciativa pública e privada. No período que nós tivemos no DAI, e eu fiquei muito contente quando vi agora a prefeita, com toda a equipe dela, com a imprensa toda, visitando a ET. Eu acho que era isso que era o meu objetivo principal, era fazer com que a ET se tornasse um patrimônio do município. E isso foi conquistado. Então, todos os repórteres visitando a ET, a prefeita se envolvendo com isso, já no Gazeta nós já fazíamos esse trabalho, o Ministério Público então passou a olhar a ET fisicamente também, o Ministério Público esteve por várias vezes visitando a ET. O que é que significa isso? Significa que nós abraçamos essa ET e nós temos ela como não mais como um problema para ser questionado, em si um problema a ser resolvido, que será fundamental para o tratamento de esgoto da nossa cidade, qualidade de vida do cidadão bauruense e da nossa região. Eu acho que esse é o grande legado, eu acho que isso é importante que a gente discuta e a gente continue, a sociedade toda continue apoiando as ações da administração pública, assim como fez o Ministério Público, assim como fez várias entidades de classe. Cito lá a Senag, que participou dos comentários, a OAB, que participou das audiências. Eu acho que é isso que é fundamental, a gente trazer a população para dentro do problema e, em conjunto, nós resolvemos aquilo que é nosso, afinal de contas, e será, talvez, a maior obra dos últimos anos, dos últimos 100 anos da nossa cidade. Muito obrigado, arquiteto Eliseu Areco Neto, ex-presidente do DAI, que esteve conosco aqui no programa Entrevista multiplataforma para conversar sobre a atualização e o futuro da operação com funcionalidade da estação de tratamento de esgoto do Distrito Industrial, que é o que esperamos. Até o nosso próximo encontro, você encontra esta entrevista, assim como toda a programação da TV Câmara, na página também do YouTube. É só clicar em vídeos. Bom 2021, até o nosso próximo encontro.